A radicalização proposta nos diversos projetos de lei da chamada Escola Sem Partido é um dos pilares do plano de governo do candidato Jair Bolsonaro para a educação no Brasil. Com isso, a educação pública no país pode sofrer um revés significativo, com a imposição de um modelo de ensino sem espaço para a solidariedade e o debate de ideias. Essa é a opinião do linguista José Luiz Fiorim, um dos maiores especialistas brasileiros em pragmática, semiótica e análise do discurso. O Brasil de Fato conversou com o professor sobre as ideias da campanha de Jair Bolsonaro para a educação. Fiorim também é autor do livro Linguagem e Ideologia, da editora Ática, e foi chefe do Departamento de Linguística da USP. Vamos ouvir a entrevista. Fiorim, o que tem de mais grave na ideia da escola sem partido? A escola sem partido diz que precisa ensinar aquilo que está de acordo com a posição dos pais, posição política, posição ideológica, digamos, embora eles digam que não. Significa que a escola vai deixar até de ser um espaço de aquisição de conhecimento. Por quê? Se um pai acredita que o evolucionismo não é teoria científica e que o criacionismo tem que ser ensinado junto com o evolucionismo, então a escola vai desaparecer, porque até o que é do conhecimento comprovado, etc., vai estar sendo posto em questão. Existe, então, um silenciamento do professor? Sem dúvida nenhuma. Um professor, então, vai estar submetido aos pais na escolha dos seus conteúdos. Isso é um cerceamento enorme da seleção de conteúdos, da seleção de temas a ser discutido na escola. Ora, um pai pode escolher em que escola vai pôr o filho. A escola pública tem uma orientação curricular que é feita pelas secretarias de educação dos estados e, no caso das municipais, pelo município. Um pai que quiser uma escola diferente, procura uma escola particular que ensine isso, tal. Agora, cercear o que o professor pode ensinar, isso é um disparate, né? O que está por trás dessa proposta de escola sem partido, de escola sem ideologia? Na verdade, a palavra ideologia ganhou um sentido negativo. Ideologia é o posicionamento político, etc., do outro. Hoje, a direita diz que não tem ideologia. Ou seja, eles tomam a ideologia como se fosse alguma coisa não verdadeira e, em oposição a isso, existe a verdade, que é a adequação do discurso à realidade. Então, o que é ideologia? A ideologia compreende os valores, etc. Tal. Eu acho que aí está havendo uma mistureira de coisas, porque a escola precisa sempre estar do lado dos valores da igualdade, da solidariedade, da liberdade. Levar em conta esses valores e discutir esses valores não é fazer propaganda política para um candidato. Acho que essas coisas estão se misturando todas nessa discussão, né? O que é a escola? A escola é um espaço de aquisição de conhecimento, sem dúvida nenhuma, mas também é um espaço de socialização e, portanto, de aquisição de valores. Se as pessoas estão pensando que os valores da igualdade, da liberdade, da solidariedade, etc., isso a escola não pode ensinar, então a escola perdeu o sentido. Então, o que justificaria essa proposta? Eles têm insistido no fato de que os professores têm feito campanha política para determinado candidato. Eu nunca vi isso em 50 anos de magistério. Além disso, é uma inverdade quando falam a respeito disso, né? Agora, é uma coisa gozada porque esses são os liberais, né? Em economia, que querem diminuir o Estado, etc. Tal, mas, digamos, o liberalismo teria que ter uma contraparte.
parte, o Estado não podia se meter nas coisas relativas à vida particular dos indivíduos. Ora, o que parece, no fundo, quando falo de ideologia de gênero, etc., é um medo de discutir a sexualidade e a política na escola. Esses são os dois grandes elementos que a escola sem partido procura barrar. Também tem a proposta da revisão dos processos curriculares. Seria possível ensinar filosofia e história sem ideologia? Eu diria o seguinte, toda visão da história é uma maneira de contar a história. E, portanto, toda visão da história é informada por uma ideologia, por determinados valores. E, portanto, a história que eles estão contando também é informada ideologicamente. O que a escola sem partido, na verdade, pretende fazer é criar uma escola que ensine a ideologia da direita. Um aluno formado num ambiente desses vai ter dificuldade de aprender, de fazer escolhas ou de se posicionar, ou até mesmo de se organizar politicamente no futuro? Não sei se ele vai ter dificuldade ou se vai ser formado segundo os parâmetros que as pessoas estão pretendendo formar atualmente, né? Não sei o que vai acontecer. Eu tenho preocupação com o cerceamento dos professores e com o fato de que a escola, para mim, tem que estar do lado dos valores da liberdade, da igualdade, da solidariedade. Os apoiadores do Escola Sem Partido criticam muito Paulo Freire, pois ele criou um modelo de ensino que respeita o aluno e o seu processo de aprendizagem. Eles estão contra o Paulo Freire é porque, na verdade, é uma educação ligada ao cotidiano dos alunos. Isso acho que é uma coisa que incomoda a esse pessoal. Se pretende uma educação mais abstratizante, onde eu não remeta à discussão das condições reais de vida dos estudantes. Seria, então, um projeto para alienação? Talvez pudesse dizer isso. Mas eu diria, não. Eu acho que nós estamos numa época que as pessoas usam as palavras para atacar-se mutuamente, e eu prefiro não usar mais determinadas palavras. Eu diria que é uma visão abstratizante do mundo. Se você chama isso de alienação, mas eu acho que nós precisamos apaziguar um pouco o país. O senhor acha que deveria ser ensinado o conceito de ideologia nas escolas? Para mim, a escola está assentada em determinados valores. Eu agora quero chamar isso valores, em determinados valores. E ela tem que perseguir esses valores, ela tem que defender esses valores, ela tem que transmitir esses valores. E é isso que estão chamando de ideologia. Acho que está havendo uma inversão. As pessoas, na verdade, não sabem o que é ideologia. Não foi sem razão que eles chamaram escola sem partido. Na verdade, escola sem partido é sem partido de esquerda. Nós conversamos com o linguista José Luiz Fiorin, que escreveu o livro Linguagem e Ideologia, da editora Ática. Ele também foi chefe do Departamento de Linguística da USP. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juca Guimarães, Catarine Flor.